Vários brasileiros têm o sonho de se tornarem milionários ainda neste ano. Para realizar isso, estão apostando na Mega da Virada. O prêmio estimado para este ano é de 280 milhões de reais, o maior da história. E o repórter Tiago Bittencourt tem as informações. Boa tarde, Tiago. Já fez sua aposta? Mas claro, né, Osama, não posso deixar de fazer a aposta. Todos os bolões de trabalho eu faço, porque eu não quero chegar no dia seguinte e tá só eu trabalhando, viu? Olha só, 31 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, a vida de alguém pode mudar. A vida de alguém ou de alguém, né? Porque a aposta vencedora pode ser de bolão, pode ser também dividido o prêmio. O que é certo é que esse prêmio de 280 milhões não acumula. Então vão ser sorteados números até alguém completar 6 números, acertar os 6 números, tá? A aposta vai ser feita até às 14 horas do domingo, então você tem que correr aí para não ficar de fora dessa se você quer ficar milionário, tá bom? Eu sei, Osama, que para você 280 milhões não é muito dinheiro não, mas eu fiz minha aposta para garantir. Eu vou conversar aqui com a vice-presidente de loterias da Caixa, Deusdina Pereira, que vai dizer para a gente sobre esse prêmio, né, o maior da história, quantos concursos foram feitos para chegar a esse valor. 5% do valor de todos os concursos que aconteceram durante o ano de 2017 foram canalizados para o prêmio da Mega da Virada. E também o último concurso da Mega normal, que foi o concurso de número 1999, como ele acumulou, ele foi todo carreado também para a Mega da Virada e foi cerca de 50 milhões. Por isso, nós alteramos a previsão do prêmio de 220 para 280 milhões de reais. Quais são as orientações para o apostador, né? Tanto para conservar o seu comprovante, quanto também para não deixar para a última hora, né? Primeiro que ele aposte, para poder concorrer a esse grande prêmio. E segundo, que ele não deixe para o último dia, para a última hora, para evitar filas. Segundo, que ele guarde o bilhete original consigo, longe do calor, longe da umidade. E se ele for apostar por um bolão, o que é uma boa ideia, que ele peça para o lotérico a sua cota, né, para que ele tenha esse direito resguardado caso ele venha ganhar esse grande prêmio. Obrigado, Deusdina. Pois é, vou aproveitar o momento, Osama, para me despedir de vocês. Semana que vem não vou trabalhar, afinal estou planejando ganhar este prêmio. Feliz ano novo, Tiago. Obrigado aí e aposta feita. Para você também. O mês de novembro foi um mês de extremos. O volume de água dos reservatórios continuou muito baixo, o que preocupou o governo e a população. Mas com a chegada da chuva, os problemas foram os estragos causados pelos temporais. Vamos ver na série Retrospectiva 2017. O mês de novembro começou com uma estatística triste. O mapa da violência contra a pessoa idosa mostrou que as mulheres com mais de 60 anos são as principais vítimas entre os idosos. E o pior, as agressões geralmente são praticadas dentro de casa, por pessoas da família. Os idosos sofrem principalmente com a violência psicológica e com a negligência. No DF, Ceilândia é a região com maior número de casos. Em novembro, a Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos aqui no DF. Os desvios teriam ocorrido em contratos na área de tecnologia na Caixa Econômica Federal. Os investigados teriam movimentado 400 milhões de reais. E uma outra operação prendeu parte de uma quadrilha que roubava caminhões de carga entre as cidades de Anápolis e Brasília, na BR-060. Os bandidos eram responsáveis por 80% do roubo de carga entre as duas cidades. Eles assaltavam de 2 a 3 caminhões por semana. E um caso de feminicídio abalou a cidade de Alexânia. A estudante Rafaela Noviski, de 16 anos, foi assassinada dentro da sala de aula. O jovem de 19 anos pulou o muro desta escola aqui em Alexânia, em Goiás, e foi atrás da ex-colega de sala de 16 anos. O crime foi considerado feminicídio e prevê pena de até 30 anos de reclusão. O rapaz tentou namorar com a garota, que não aceitou os pedidos dele. Em depoimento, ele confessou que odiava a vítima. O autor do crime foi preso e agora aguarda julgamento. E a Justiça condenou 11 pessoas à prisão por crimes como lavagem de dinheiro e peculato na Operação Caixa de Pandora, que desarticulou o maior esquema de corrupção do DF. Por ter mais de 70 anos, o ex-governador Joaquim Roriz, também envolvido no esquema, teve a pena prescrita. O delator Durval Barbosa recebeu perdão judicial porque colaborou com as investigações.
E em novembro, quem depende do transporte público sofreu com a greve dos metroviários. A paralisação começou no início do mês. Depois de uma intervenção da Justiça, a greve passou a ser parcial, com os trens funcionando no horário de pico. Mas a redução da frota foi suficiente para deixar o Dia dos Trabalhadores mais complicado. Os trens ficaram lotados e, como muita gente tirou o carro da garagem, houve engarrafamentos. Os funcionários do metrô pediam reajuste de salário e a contratação de 631 funcionários que foram aprovados no último concurso. O impasse só terminou em dezembro. E nos hospitais, o problema foi a greve dos trabalhadores terceirizados da limpeza. Eles reclamavam do atraso no pagamento dos salários. Por causa da greve, muito lixo se acumulou nos hospitais e em outras unidades de saúde. Se no início do mês o problema era a falta de chuva, no final de novembro, os moradores tiveram que lidar com os estragos causados pelas tempestades. Nos primeiros dias, a falta de chuva afetou o nível dos reservatórios. A redução do volume do descoberto preocupou moradores e governo. E aqui está um retrato do que dizem os números. O nível é o mais baixo desde a inauguração da barragem há 44 anos e teria que chover muito até abril do ano que vem para o reservatório alcançar um volume considerado normal. A CAESB chegou a pensar em aumentar o racionamento para 2 dias e usar parte do volume morto do reservatório, mas não precisou. No fim do mês, a esperada chuva caiu. O problema é que a recuperação do volume dos reservatórios é muito lenta. Por isso, a população deve continuar com as medidas para economizar água. Com a chuva e a falta de infraestrutura, muitos estragos foram registrados. No Sol Nascente, em Ceilândia, uma enxurrada chegou a arrastar um homem. 14 famílias tiveram as casas danificadas depois de um temporal. Uma força-tarefa do governo foi criada para ajudar nos reparos, mas os moradores reclamaram que, por todo o mês, ainda havia lama e ruas interditadas. Em Vicente Pires, mais estragos. Aqui, especialmente no cruzamento da Rua 3 com a Rua 10, nós tivemos queda de 2 muros e a passagem de uma barreira física pela água. Quer dizer, o volume de água que desceu em função das fortes foi muito grande, com muita velocidade, muita força, causando bastante danos materiais. No Altiplano Leste, essas imagens de um telespectador mostram que a água invadiu a casa e escorreu pelas luminárias. No Clube Cota 1000, por causa da ventania, os barcos ficaram amontoados. O setor de hotéis e turismo norte foi um dos mais atingidos pelo temporal. E para se ter uma ideia da força dos ventos, é só dar uma olhada nesta rua. Várias árvores caíram. Esta aqui, por exemplo, chegou a ficar com as raízes expostas. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi reaberto em novembro, depois de um incêndio que durou 14 dias. O fogo consumiu uma das mais importantes reservas ecológicas do Cerrado brasileiro. Foi o maior incêndio da história do local. A mobilização uniu bombeiros, Forças Armadas, grupos ambientalistas e mais de 500 voluntários. Segundo o Instituto Chico Mendes, a floresta deve levar mais de 10 anos para se recompor. E em novembro, cerca de 120 mil pessoas fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aqui no DF. Houve engarrafamento perto dos locais de prova e correria de quem chegou atrasado. Com a nota do Enem, o estudante pode concorrer às vagas em universidades públicas, a bolsas e financiamentos em instituições privadas de ensino. E vários brasilienses deram orgulho para a cidade no mês de novembro. Estudantes de engenharia mecatrônica conquistaram o 2º lugar em uma competição de aerodesign. Eles desenvolveram uma aeronave radiocontrolada. O torneio reuniu mais de 1.100 universitários do Brasil e de países da América Latina. Orgulho também no esporte. O menino Luan, que tem 12 anos e deficiência intelectual, fez bonito no tênis de mesa. O que começou como uma brincadeira virou coisa séria. Ainda mais depois do último fim de semana, quando o Luan disputou pela primeira vez uma competição importante. Ele foi um dos representantes do Distrito Federal na Paralimpíada Escolar que aconteceu em São Paulo. E de lá, ele trouxe 3 medalhas. E Brasília foi sede dos Jogos Escolares da Juventude, que reuniu atletas de todo o país. Os jovens daqui vestiram a camisa da cidade. E atletas paralímpicos de Brasília conquistaram várias medalhas no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. E vamos ver ao vivo com as câmeras do DR como está o trânsito lá fora. Na tela, imagens do eixão na altura da 206 Norte. Trânsito fluindo bem.
A seguir, as dicas para aproveitar a chegada do Ano Novo na nossa agenda cultural. Daqui a pouco.